grande alegria estar aqui hoje conhecendo essa casa, podendo também compartilhar um pouco daquilo que nós vivemos dentro da doutrina. Vocês todos me conhecem, mas nós temos um trabalho pelo qual nós viajamos boa parte do país realizando e conhecemos muitos lugares, muitas doutrinas dentro do mesmo entendimento. E é sempre bom a gente poder nos unir, falar um pouco sobre Jesus, refletir também alguns assuntos para que as nossas vidas sintam-se acolhidas, né? Sintam-se parte desse mundo. Como eu dizia, uma noite fria hoje, nós escolhemos sair de casa e virmos aqui atrás de algo a mais. Estava até preocupado com aquela porta aberta na hora que eu estava aqui, estava entrando vento gelado. Mas está tudo em paz agora, né? Que a gente consiga não aquecer só o corpo, mas também o coração com essas palavras. Então, duas coisas me chamou a atenção, né? Na abertura. Uma frase que ela disse que muitas vezes nós precisamos do outro, né, para poder nos desenvolver, para podermos crescer. E uma outra parte também, na leitura do texto de Meimei, quando nos compara a crianças. Se a gente pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que os Espíritos dizem que nós, João, na verdade, né? João Evangelista, um dos capítulos ele nos diz que nós somos como crianças ainda. Então, quando Jesus remete, deixe que venham em mim os pequeninos, porque deles se assemelham os que entram no reino dos céus, é a pureza da alma, a nossa infantilidade como espíritos ainda, né? Como seres em desenvolvimento. E a infância de um espírito, de nós, no caso, ela necessita sempre de tutores, de pessoas à nossa volta. Porém, como nós bem sabemos, nem sempre as pessoas que estão à nossa volta nos conduzem a um caminho de paz, de amparo, de sabedoria, de acolhimento. Quantas vezes nós nos deparamos com situações onde a gente vai buscar um abraço e abraça um cacto, né? Então, sai mais ferido do que acolhido. E às vezes nós vemos isso dentro das próprias casas espíritas, onde nós surgimos através da dor, do descontentamento com alguma coisa, com a busca de alguma explicação para o que nós vivemos, uma busca das causas dos nossos sofrimentos, e nos damos, às vezes, com teorias quase que ortodoxas sobre a lei de causa e efeito, que mais nos afastam do que nos aproximam de Jesus. Colocam a gente, muitas vezes, como vítimas, como causadores de toda dor, e como Deus, um ser justiceiro que está me punindo porque eu mereço, né? Quantas vezes isso acontece? Eu estava ouvindo uns comentários, eu não sei quem estava falando, sobre, por exemplo, a ideia do choro, quando nós nos separamos fisicamente de alguém. Quantas vezes eu já ouvi dos próprios espíritas dizendo que não pode chorar. Chorar faz mal. Chorar atrasa a evolução, o caminho dessa pessoa que está lá. Eu fico pensando no tamanho da barbaridade quer dizer isso. Porque penso eu, se um dos meus filhos, ou alguém que eu muito gosto, conviva comigo, precise retornar ao plano espiritual antes de mim, a ausência física, eu tenho certeza da continuidade da vida, de todo o processo do plano espiritual, mas a ausência física, esse convívio que eu tenho diariamente, vai mexer com os meus sentimentos, automaticamente, vai mexer com as minhas emoções, e o choro é natural. Chico, quando fala sobre choro, ele fala o choro, as lágrimas do desespero. Nós podemos traduzir o desespero com uma tendência suicida, com um total amargamento da própria vida, a perda da fé e a desesperança, talvez. Talvez essas lágrimas, sim, possam nos atrasar o adiantamento. Mas agora, chorar por saudade, chorar das lembranças boas, nos momentos pelo qual a gente lembra dessas pessoas, eu acho que seria brutal você dizer para uma pessoa que ela não pode chorar, que ela não deva chorar por causa disso.
Penso nós, se a gente se adiantar ao mundo espiritual, aqueles que ficarem aqui não escorrerem uma lágrima sequer de saudade, vai ser meio frustrante, né? Então, como que vamos exigir das pessoas essa falta de sentimento? Não, Diego, mas não pode, né? Porque o choro desestabiliza. Vamos lembrar de Maria, mãe de Jesus. O que Maria fez quando Jesus foi crucificado? Chorou. O que Jesus fez quando recebeu o anúncio de que Lázaro, seu amigo, estava morto? Chorou. Então, os dois expoentes que nós temos como almas evoluídas demonstraram sentimento com a separação física. E eu acho que ninguém mais do que eles tem o consentimento da vida espiritual. Ele veio para falar sobre esse mundo do reino dos céus. E ele próprio, ao entender a separação ali, momentânea, da alma com o corpo, expressa o seu sentimento em lágrimas. Eu acho que isso é ser humano, né? E às vezes, com a ideia do entendimento da doutrina espírita ser um algo sobrenatural, um algo de comunicação intergaláctica, né? Tem muitos espíritas que não conseguem conversar com o vizinho e estão falando com ET. Como que a gente vai se desenvolver, né? Numa sociedade de amparo, como ela falou, ajudar um ao outro, precisar do outro. Acho que o precisar do outro é uma forma de a gente desenvolver a compaixão. Porque todos nós fomos criados simples, ignorantes, em algum momento da nossa vida. Simples, sem virtudes, sem defeitos, ignorantes, sem conhecimento. E a partir dali nós fomos encarnando e estamos no estágio que nós estamos hoje. Mas desde a criação, todos nós fomos criados perfeitos, completos. Ou seja, nada nos faltava. O conhecimento, a sabedoria, o desenvolvimento do amor é o que dá o progresso da vida, o que dá um destino a todos nós, uma motivação para seguir diante da eternidade. Agora, todos nós somos feitos completos. E muitas vezes a gente acha que a presença de uma pessoa na nossa vida é o que nos faz completo. Então, eu preciso daquela pessoa para me sentir completo. Só que por se algum motivo essa pessoa se ausenta, seja pelos desencarnos, seja por outra situação, nós já não nos sentimos mais completos. Parece que está faltando algo, né? Parece que a gente perdeu uma perna e não consegue mais andar. Por que é isso? A gente vai cair lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, né? Como que a gente faz para evoluir? De que maneira que a gente consegue esse entendimento? E os Espíritos, nessa questão, Santo Agostinho responde: conhece a ti mesmo, já dizia um sábio da antiguidade. E eu uso essa frase assim em todas as palestras, porque o conhecer a nós mesmos faz com que a gente consiga realmente se desenvolver, consiga entender, nos encontrarmos completos por si só. Saber que, mesmo possuindo defeitos, vícios, um monte de infelicidades ainda, morais, intelectuais, enfim, que seja, nós estamos ainda ligados a Deus. E se nós entendermos que estamos ligados a Deus, que é o nosso Pai Criador, de amor, o tempo todo, nós não precisamos temer, não precisamos ter medo do que é realmente a vida, das aflições, das dores e das agonias e talvez da solidão. Eu entendo que o mais difícil para nós, quando há esse sentimento da perda, é encontrar com uma pessoa que nós não conhecemos e ter que conviver obrigatoriamente com ela. Somos nós mesmos. Porque quando a gente deixa de estar convivendo com alguém que faz parte do nosso dia a dia, e essa pessoa deixa de estar presente, sobra conviver com quem? Conosco. E se a gente não nos conhece, fica apavorante, né? Fica apavorante viver só entre nós. Então, quando a gente convive com pessoas, isso eu ouvi numa das sessões de psicografia, um pai que foi pela primeira vez numa sessão e ele falou para mim, falou, todas as pessoas que estão aqui hoje estão por um motivo. Todo mundo pensava, pela carta, pela saudade.
Ele falou, não, estão todos aqui porque desejariam ter um dia a mais. Só um dia a mais. Um dia a mais para abraçar, um dia a mais para dizer que ama, um dia a mais para pedir perdão, um dia a mais para tentar fazer tudo aquilo que não conseguiu fazer no tempo que teve. Tudo aquilo que nós deixamos de fazer enquanto tínhamos a pessoa presente. Só que enganados pela vida material, pelo orgulho, as vaidades, os interesses, às vezes o egoísmo, a gente deixa de valorizar a presença dessa pessoa como aquilo que ela realmente é, completa por si mesma. Quando a gente tem, como nós estávamos falando, nos enxergamos como crianças diante de Jesus, a gente vai buscar o Mestre só quando a gente precisa pedir alguma coisa. Demonstra que somos o quê? Crianças mimadas. Espiritualmente somos crianças mimadas. Se aparece um problema, eu vou rezar. Se aparecer uma dificuldade financeira, eu vou rezar de novo. Apareceu uma doença, então, meu Deus. É só nesses momentos, na hora de pedir o quê? Força, sabedoria, consciência para enfrentar aquilo, fé? Não. Pedir que nos tire aquilo, né? Se eu descobrir uma doença, nossa, eu vou rezar para Deus arrancar isso de mim. Nós temos uma pessoa queridíssima lá no Rio Grande do Sul, tem uma história assim de vida bem edificante para nós, né? Mas uma história de vida bem sofrida, que recentemente ela tem um filho no plano espiritual, recebe cartas conosco. Eu sempre falei que a fé que ela demonstra é algo assim surreal. Surreal. O nome dela é Adriana. E recentemente ela passou por um processo que ela sentiu umas dores, foi internada, os médicos suspeitaram de uma apêndice e foram fazer uma cirurgia, não era um apêndice, já era um tumor, e isso foi se alastrando. Eu sei que ela teve um período de um coma induzido, pegou uma infecção, e várias pessoas indo lá, ajudando, rezando, pedindo que fosse feita a vontade de Deus, os médicos quase que desacreditados. De repente ela começou a melhorar. Começou a melhorar, retornou à consciência, foi estubada, começou a conversar devagar e recebeu a notícia de uma maneira muito fria pela médica. Chegou, ela mal tinha acordado e falou, você está com câncer. Totalmente motivador, né? Então, e ela chegou e falou, tudo bem. Tá tudo bem, porque se Deus escolheu isso para a minha vida, é porque eu preciso viver. Isso vai me ensinar alguma coisa, tá tudo bem. E todo mundo falou, meu Deus, né? Da onde que ela arranca essa força, essa fé? E recentemente nós conversamos com ela, que ela precisou colocar a bolsa, e falaram, olha, você vai precisar usar a bolsa durante 3 meses. Ela falou, nossa, vai ficar com esses 3 meses? Ela falou, tá tranquilo, já passou um. Olha que forma de enxergar os desafios, né? As preces dela, me dizendo, ela falou, olha, eu peço todos os dias a Deus que me dê sabedoria, que me dê entendimento, para que a minha fé se sustente e eu consiga entender o que eu preciso absorver nesse momento. E se fosse qualquer um de nós, eu me coloco nessa, tá? Estaria orando a Deus ou até brigando com ele para arrancar essas coisas de mim. Falando, não, eu preciso, por muito menos eu já brigo com Deus, né? Eu não sei vocês, mas eu por coisa menor do que um câncer, bem menor por sinal, eu já estou me esfarrapando com ele ali. Então veja o quanto nós somos mimados, né? Somos treinados a isso, talvez. Por quê? Porque a nossa fé ela foi construída em volta disso. Nós confundimos o trecho do Evangelho, pedir e obtereis, com isso. Achando que Deus é o Papai Noel. É só ir lá fazer uma listinha do que eu quero e ele vai me entregar se eu for um bom menino, né? Mas não é isso. A vida, ela é feita como uma escola, como um aprendizado constante. E quando vêm as provações, são onde nós iremos descobrir se realmente estamos prontos e se somos aquilo que nós dizemos que somos. Porque para falar sobre nós, né, somos marqueteiros de si mesmos. Alguns vêm com uma falsa humildade ali, querem se diminuir, mas aí você vê que é mais orgulho do que humildade. Mas se vão falar sobre uma obra, sobre algo que faz, enche o peito para falar. Se coloca, se vangloria, se coloca lá nos céus, né? Ao lado do Cristo.
ao lado direito do Pai. Mas só demonstra o quê? Que ainda a gente é tão imaturo. Na primeira aprovação já cai tudo, porque nós edificamos a nossa fé sobre a areia, como está no Evangelho, e não sobre a rocha. E seria mais difícil, porque precisa escavar, fazer toda a fundação. E a nossa vida é justamente isso, né? Nos construirmos, nos conhecermos. Quando a gente não se conhece, a gente não sabe nem o que gosta, nem o que não gosta. Nem o que nos agrada e nem o que não nos agrada. Como a gente sabe o que pedir, se nós não sabemos nem o que nós queremos? É normal que a gente queira, hoje, o que outra pessoa quer que nós desejamos. Quando a gente se coloca nessa condição de aceitar o que outra pessoa está querendo por nós, nós nos afastamos de nós. Nos afastamos. E de repente a gente percebe que a gente não sabe escolher um prato de comida sozinho. Não sei nem o que eu gosto, porque até ontem escolhi o que eu comia. E aí quando eu estou por conta minha, eu falo, meu Deus, e agora? Sobrou para mim viver a mim mesmo. Quem sou eu? Quem é o Diego, né? Quem são vocês? Já pararam para se perguntar? Porque quando a gente faz essa pergunta, ou alguém nos pergunta, quem é o Diego? Eu vou falar. O Diego é empresário, é proprietário de uma indústria de confecção, tem uma gráfica que a gente é voltada para atender as necessidades da casa espírita, é psicógrafo, é pai de 3 filhos, é membro lá, fundador da Casa Espírita Maria de Nazaré. Esse é o Diego? Não. Esse é o que o Diego faz. Esse não é o Diego. Agora, quem é o Diego? Espírito encarnado. Quais são as minhas necessidades? O que eu preciso aprender? O que eu preciso ensinar? O que eu preciso reformar em mim? Aí vem, conhece-te a ti mesmo. Por isso que eu falo que essa frase ela é tão importante dentro da doutrina, tão quanto a nossa máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Acho que quando a gente tenta ligar o autoconhecimento com a caridade, nós nos humanizamos. Por quê? A dificuldade do outro passa a ser uma necessidade minha também de auxiliar. Porque não dá para desenvolver amor sem contato. Não dá para a gente passar pela rua. Eu vi que vocês têm um trabalho aqui de social, que serve alimento às pessoas. Mas não dá para a gente passar pela rua, ver uma pessoa com fome e falar, vou orar para passar a fome dele. Vai funcionar? Não vai. Por quê? Porque nós estamos encarnados, nós precisamos da matéria. Assim como eu falo, né? A gente tem a Casa Espírita, tem as obras, vocês fazem as campanhas de pizza para arrecadar aqui. Porque não dá para chegar lá em Duartina é CPFL, eu não sei se aqui é também. Mas não dá para chegar lá na companhia de luz e falar, vim pagar com passe a energia. Não dá, porque nós estamos aqui como seres materiais. E o que a nossa vida material está exigindo de mim como espírito? Que distância que a minha consciência está disso? Então nós precisamos... Eles vão responder assim, ó, será que eu passo a energia? Então, usa o passo. Põe o dedo no fio, né? Bem por aí. Então, mas assim, o que nós temos nessa conexão, esse elo com o que eu estou representando encarnado hoje, com a minha história espiritual, com todos os meus débitos, com todos os meus defeitos, as minhas dificuldades, como que eu vou me tornar o bom espírita que o Evangelho pede que eu me torne, né? O homem de bem. Assim, eu sempre gosto de comentar esse trecho, porque a gente fala, o bom espírito é aquele perfeito, que não tem defeitos, é a pessoa evoluída, iluminada, que fala coisas maravilhosas que ninguém entende, né? Não. Se a gente lê lá no capítulo, acho que 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quem são os bons espíritas? Quem é esse homem de bem? Foi aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Então não é o perfeito, mas é aquele que busca ser. Aquele que busca se afastar do mal que ele pode praticar. E no livro dos Espíritos, tem uma questão lá que fala, né? Como que a gente faz para fazer o bem? Como que a gente se melhora, né? Assim, não basta não fazer o mal.
É necessário fazer o bem. Porque falar, é só eu não fazer o mal que está tudo certo? Não, estou estacionado. Para progredir é preciso fazer coisas boas. Então eu preciso fazer o bem. Eu falei, é aí que vem o peso da questão, porque ele fala que nós seremos responsáveis pelo bem que deixarmos de fazer. O dia que eu li isso aí, eu entrei em pânico, né? Eu falei, meu Deus, eu achava que era só fazer ali quando dava, não. Às vezes, por exemplo, se eu passo na rua, se eu tenho condição de atender a necessidade de uma pessoa, de uma forma fácil de resolver, material, comida, e eu deixo de fazer, e por um acaso aquela pessoa morre de fome naquela noite, ou morre de frio hoje, por exemplo, estou passando com 2 blusas, tem alguém ali fora tremendo de frio, e amanhã sai a notícia que essa pessoa desencarnou, eu deixei de fazer um bem. Eu sou o responsável por esse bem que deixei de fazer. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade enquanto ser humano. Com quem? Com o próximo, como eu estava falando. Nós precisamos um do outro, sim. Porque não dá para amar o próximo sem ter o próximo. Fazer como Robinson Crusoe, né? Muda para uma ilha deserta para viver sozinho, fala, pronto, não vou ter mais problema com ninguém. Se a meta do mundo é não ter problemas, os meus vão acabar e eu me tornarei um ser perfeito. Só que virtude que eu desenvolvi, né? Aonde que eu estagiei com o amor, aonde que eu pude testar a minha paciência, a minha indulgência, a benevolência, todas as virtudes que eu preciso desenvolver. Então, sem desenvolver, sem o contato com o ser humano, com o próximo, seja dentro do lar, seja na casa espírita, no trabalho, onde quer que seja, a gente não consegue progredir como ser humano, a gente não consegue conhecer a si mesmo. Por quê? Como que a gente sabe se não tem paciência? Tendo alguém insuportável do nosso lado, né? Então eu falo, quando você pensar, pedir obtereis, você falar, Deus me dá paciência. Eu falo que ele vai dar o saci para conviver do seu lado para te testar, ele não vai te dar paciência. Nós vamos desenvolver então a paciência. E só assim nós conseguimos trabalhar as virtudes, né? Assim como o nosso corpo. Ah, que forma que eu vou... Eu estava brincando no caminho para cá, né? Com o pessoal que vai ter a cirurgia espírita lá em Duartina, né? Na Casa Espírita Maria de Nazaré. E lá é realizado uma cirurgia espiritual para ajudar no emagrecimento. Só que não faz milagre. É preciso também colaborar, né, com o processo de aprendizado. Então, da mesma forma, se a gente não nos esforçarmos com a nossa parte para fazer, para nos desenvolver, não tem como. Não tem como eu falar, eu vou fazer a cirurgia e vou emagrecer comendo tanto que eu comia. Não vai dar certo. Então, da mesma forma, de que forma que eu vou desenvolver a paciência? É só ter uma pessoa insuportável do meu lado? E tá tudo certo? Não. Eu preciso suportá-la. Eu preciso aprender a compreendê-la. Eu vejo muitas pessoas, né, com aquela ideologia, até que a morte os separe. Olha, eu vou aguentar até o final, para nunca mais ver a cara desse cidadão do meu lado, né? Eu vi muita gente falar isso. Só que pense, nesse momento você está assinando a próxima encarnação para voltar junto. Por quê? Está se criando novos débitos. Está se criando ali novos elos de um amor em desenvolvimento com essa pessoa. Então, se é para ter alguém assim, para nos testar a paciência, nós precisamos desenvolver a paciência. Precisamos aprender a amar quem quer que seja, como ela seja. Então todo o relacionamento, todo o convívio, ele é obrigatório? Não. Chega momentos que é necessário que haja assim, uma distância. Por exemplo, uma pessoa que apanha do companheiro dentro de casa, ela é obrigada a continuar ali? Não, eu falo que ela é obrigada na delegacia e dar queixa dele para prender ele. Agora não, porque tem que suportar que isso daí é de vidas passadas. Veja o quanto um conhecimento mal interpretado pode gerar consequências ainda mais graves. Então por isso que é tão importante olhar para a doutrina espírita com olhos de um facilitador. Com o entendimento realmente de algo que é possível para as nossas vidas.
Porque a gente às vezes fala, ai, que é tão difícil ser espírita, né? É tão difícil olhar para Chico Xavier e pensar, nossa, que ser bom. Nunca serei igual. Eu penso que é só não fazer o mal e fazer o bem. É simples. Só que nós temos uma tendência amarga de fazer o mal, né? E o mal não necessariamente é violência, coisas grotescas. O mal, às vezes, é um pensamento negativo. O mal, às vezes, é olhar para uma pessoa e julgá-la. Olhar para uma pessoa que está com uma dificuldade de qualquer coisa e submeter ela a humilhações. Então, acho que esse é um mal que nós praticamos hoje. Eu acredito, eu pelo menos não conheço ninguém que mata o outro, que rouba, que faz atrocidades, né? Então, são pessoas neutras. Então, acho que essa busca que nós temos que ter de enfrentar em nós mesmos essas viciações é o que nós precisamos buscar para nos conhecer. Que a gente fala sobre tentação, por exemplo. Quando a gente pensa em tentação, todo mundo já vai para a parte carnal, né? Já acredito que é aquilo ali. E eu vivi uma tentação recentemente que foi totalmente espiritual. E quando eu estava, há 15 dias atrás, eu fui para Uberaba fazer uma romaria espírita, né, na cidade de Uberaba, porque eu fui conhecer a casa de outros médiuns que trabalham com a psicografia lá também, para ver como é o trabalho, tá do outro lado ali. E eu sentei numa dessas sessões, com um grupo de amigos que estavam lá, sentou uma jovem do meu lado, assim, uma menina de uns 13 anos mais ou menos, e ela estava ali, e eu com a percepção mediúnica já comecei a fazer uma leitura do espaço, vendo a pessoa que ela estava atrás e querendo falar com ela. Eu falei, acho que eu vou falar. Eu falava, não posso falar. Isso não é minha função, eu vim aqui para assistir. A sessão, a reunião é do outro trabalhador, né? Eu tenho que me comportar e ficar quieto. Aí eu já estava com o nome do pai dela na cabeça, já estava com um monte de coisa. Falei, meu Deus, eu vou falar. Eu falava, não posso falar. E fiquei quieto até o final da sessão. Aí no final da sessão, que ela não recebeu a mensagem do pai naquele dia, eu vi que ela ficou um tanto emotiva com a leitura das outras cartas. Aí eu só perguntei, falei, você já recebeu a mensagem dele? Ela falou, não. Eu falei, mas já procurou? Ela falou, é a segunda vez que eu estou vindo aqui. Eu falei, mas é recente. Mas falei, não desista. Em algum momento você vai receber também. Porque ele tem uma proximidade muito boa com você. Só isso que eu falei. Eu vi que ela ficou meio assim, sem entender, e eu saí. Mas qual que foi a minha tentação? De abrir a boca ali e contar tudo, né? Talvez, falar, nossa, Diego, mas você deveria, que ia consolar, que... Não, talvez eu ia assustar ela. Ia gerar um fascínio, talvez. Então são muitas coisas que, em vez de ajudar, podem piorar. Então a tentação, muitas vezes, nossa, é de não conseguir ficar com a boca fechada. Gostei da olhada, gente. Vocês viram a encarada que rolou ali atrás ali? Então, muitas vezes a tentação é essa. Não conseguir ficar quieto. E quando a gente faz o Pai Nosso, é super interessante, que a gente faz o Pai Nosso no automático, né? Tá acostumado de outras encarnações no tercinho ali, só de passar a bolinha aí. Coro, né? Sem pensar no que está fazendo. Mas a gente está fazendo ali um contrato com Deus ferrenho. Ferrenho. Começando a Pai Nosso que estais no céu. Venha a nós. Não, santificado seja o vosso nome, né? Ou seja, já colocamos ele à frente de todas as coisas. Assim, ó, é você, a sua vontade, o seu entendimento e pronto. Ou seja, já não vale mais a minha vontade, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. E quando a gente vai pular lá para o final, que a gente fala na questão das tentações, a gente chega e fala o quê? Não me deixe cair em tentações. Não é não me envie tentações, não me coloque em tentações, é não me deixe cair em tentações. Por quê? Porque a gente está doido de vontade de cair. Exatamente isso. Nossa, só precisa de um empurrãozinho. Segundo, a melhor definição de tentação que eu ouvi até hoje é de Chico Xavier. Ele fala que tentação é nós estarmos correndo de um cachorro enorme com uma vontade muito grande dele nos alcançar.
Eu achei isso formidável, porque é realmente isso, né? A gente, não, eu preciso estar longe, mas você não se esforça para estar longe. Ah, eu preciso ficar quieto, mas a gente não faz questão nenhuma de ficar quieto. Então são tantos fatores que a gente acaba errando, causando mal às vezes, porque a palavra ela tem um poder muito grande. Uma palavra pode curar, como ela pode ferir. E às vezes, se a gente não conseguir conter essa palavra dentro de nós, por não nos conhecermos, não respeitarmos os nossos limites, e todos nós possuímos limites. E às vezes, no meio de uma discussão, você está vendo que o controle está sendo perdido. E por ego, por vaidade, por orgulho, ao invés de buscar a paz, nós buscarmos a ter razão, nós vamos falar coisas que não deveríamos dizer. São palavras que vão ferir, são palavras que vão afastar, são palavras que vão tirar de nós o convívio de pessoas tão caras. E aí, lá adiante, quando vier aquele remorso, aquela vontade de ter um dia a mais, onde vai estar a dor? Onde vai estar o remorso, o sofrimento? Em nós que continuaremos aqui. Ou mesmo que seja uma distância ainda na Terra. Aquele ressentimento, esse espaço que vai criar, esse vazio que vai colocar eu junto comigo mesmo, vai fazer com que eu comece a o quê? A me vitimizar, a me martirizar, a extrair o meu equilíbrio, a minha paz. E isso vai nos distanciar do quê? De Deus. Por quê? Porque sem buscarmos a melhora pessoal, o amor próprio não é egoísmo. Tá? Não tem como a gente amar o próximo sem amar a si mesmo. Porque não dá para multiplicar zero. Não dá para criar algo daquilo que eu não tenho. Então não tenho como compartilhar amor sem possuir amor, primeiramente junto a mim. Então, desenvolver esse amor próprio vai fazer eu me conhecer, vai fazer eu entender os meus limites, vai saber até onde eu posso permitir-me ir para que eu não ultrapasse isso e acabe invadindo a vida de outra pessoa de formas negativas. Ou, às vezes, de uma maneira contrária, nós fazemos com que todas as ofensas dirigidas a nós fiquem fora de nós. Porque só existe uma pessoa no mundo capaz de nos magoar. Só uma. Aquela que a gente fica sozinho quando não tem mais ninguém. Nós mesmos. Através do nosso orgulho, nós permitimos que outras ofensas adentrem ao nosso coração. Porque se uma pessoa, vocês aqui, quem quer, começar a me xingar, falar mal de mim, qualquer coisa que for, me insultar, a única pessoa que tem o poder de mudar isso dentro de mim sou eu mesmo. Permitir essas ofensas entrarem dentro de mim sou eu mesmo. Por quê? Pelo orgulho. Aí eu não aceito que fale assim comigo. É verdade o que estão dizendo? Aí você fala, Diego, então quem precisa mudar? A pessoa está fazendo uma caridade, né? Ela está apontando em nós algo que a gente precisa mudar. Agora, é mentira? Que valor que tem, então? A verdade, ela não precisa de defesa, né? Ela não precisa ficar se vangloriando, se propagando, se anunciando como verdade. A verdade simplesmente ela é. Agora, quem precisa ficar insistindo em alguma coisa para tentar provar para alguém é a mentira. Como nós estávamos falando, às vezes a gente quer se promover para as pessoas e começa a falar de nós, né? Às vezes você vai na casa espírita, você vai num atendimento fraterno, alguma coisa, buscar uma ajuda, e você fala alguma coisa sobre a sua vida, a pessoa vem falar 10 da dela. Isso é o quê? Ego. Então, quando nós buscamos a casa espírita, e eu sei porque há anos atrás eu já busquei a casa espírita também como algo que me orientasse, que me sustentasse. E nesse momento eu fui acolhido, eu me senti orientado. E se eu chegasse lá, fosse ridicularizado, talvez, ou não fosse recebido de uma forma fraterna, amorosa, que me desse a atenção que eu precisava para aquele momento, talvez eu não estivesse aqui, não estivesse fazendo o que eu faço. Talvez não, com certeza não estaria. Minha vida teria pego outra direção, pegasse
ranço de Deus, ou medo, talvez. São tantas situações que a gente pode mudar na vida das pessoas que a doutrina espírita ela nos esclarece. A doutrina ela vem como um consolador. Então não tem como alguém chegar numa casa espírita e não sair consolado. Não sair sentindo-se acolhido, sentindo-se abraçado, pela qual a necessidade seja. Às vezes seja pela mediunidade, seja pela dificuldade, pela depressão, questões materiais, o que for. Porque eu vejo muitas casas espíritas, às vezes, que pratica a caridade material, que ela praticamente ela humilha aquele que vem buscá-la. Por quê? Porque o pobre, nesse momento, ele se torna uma ferramenta de evolução daquele que está lá dentro da casa espírita, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e era um congresso que ele realizava e era pago. Eu peguei e falei, tá, mas por que um congresso dentro da doutrina espírita para falar de Jesus que cobrando, né? Não era uma cobrança simbólica, era um valor expressivo. Eu falei, não, porque a gente tem as despesas, que a gente serviço e tal, e sobra uma renda para casa. Eu falei, mas para falar de Jesus, sabe, se você fosse fazer um evento, vamos fazer uma festa, aí vai ter comes e bebes lá à vontade, aí a pessoa paga pelo que ela vai consumir. Agora vai pagar para ouvir falar de Jesus, sendo que o próprio Jesus falava de graça. Não, mas a gente arrecada alimento também. Eu falei, tá, mas essas pessoas que não têm condição de pagar, não, no salão do lado tem um telão com a caixa de som, onde eles podem entrar lá e assistir a palestra que está acontecendo no salão do lado. Falei, igualzinho aquela história de Tiago na Casa do Caminho, né? Quando João, adentro, olha para Tiago, cheio de fariseus dentro da Casa do Caminho, e aí ele olha e fala assim, onde estão as pessoas simples? Estão lá do lado de lá, no outro salão. A gente está conversando aqui dentro do templo. E aí ele dá uma olhada para Tiago e entende que ele estava transformando um lugar de acolhimento para as pessoas simples, que foi o que Jesus pediu e deixou a eles, numa sinagoga. E ali, vendo a besteira que fazia, se refugiou ao monte para tentar novamente encontrar Jesus nas suas preces, nas suas orações, fica por um longo tempo ali, e aí ele olha ao longe e vê uma luz vindo na sua direção, essa luz vem ganhando forma, e ele identifica Jesus. Naquele momento, ele fala, nossa, minhas preces foram atendidas. O que Jesus faz? Passa reto. Aí ele fala, mas onde vai, né? Aí Jesus fala, vou aonde precisam de mim. Ele fala, mas eu estou aqui rezando há tanto tempo, quem pediu por você sou eu, quem precisa de você sou eu. Aí ele fala, Tiago, o soldado que se retira deliberadamente da guerra não precisa mais das armas para continuar o combate. Olha que coisa mais tocante, né? Coisa tocante. Quando nós estamos aqui buscando praticar a caridade, começamos a selecionar como agir, e colocamos as pessoas que realmente precisam como um acessório, né, dessa caridade, nós já não estamos mais fazendo a caridade. Nós estamos agindo por filantropia. Estamos atendendo somente aquilo que o corpo dele necessita. Lembrando que Jesus, ao monte, alimentava corpo e alma. Então a casa espírita, que é um lugar cristão, que é um lugar de amparo, que é um lugar de consolação, precisa a todo instante na caridade possuir primeiramente o amor, o acolhimento, para que as pessoas que cheguem até ela, que ouçam uma palestra que seja, sintam-se acolhidas e amparadas. Porque às vezes a gente vai na casa espírita e a gente sai desencorajado, né? Fala, nossa, eu não vou conseguir nunca. Eu vim nessa daqui porque eu mereço sofrer. Ah, eu estou nessa encarnação passando por dificuldades porque eu preciso me reformar. Preciso atingir a reforma íntima. Eu acho que nós deveríamos inverter, né? Merecer sofrer e o precisar nos reformar. Quando a gente olha para si mesmo e se ama, a gente vai olhar para a reforma íntima e falar, eu mereço a reforma íntima. Por quê? Porque eu mereço ser mais leve, eu mereço ser feliz, eu mereço
superar as aflições, as agonias, sem entender que elas são martírios, sem entender que isso é algo que eu estou merecendo passar, que eu devo sim sofrer. Não, ninguém deve sofrer. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a dor é algo, às vezes, obrigatório para o nosso processo de evolução. Agora, o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional. A gente sofre quando a gente não tem conhecimento das causas. Agora, quando nós entendemos que uma dor, ela me aponta aonde eu preciso tomar o remédio, eu estou vendo o quanto que ela está me educando, o quanto ela está me auxiliando a curar aquilo que às vezes eu não estou enxergando. Seja pela distância, seja pelas tentações de não saber ficar quieto, seja pela impaciência, seja por um monte de vícios que eu ainda não me esforço para vencê-los, né? Um monte de más tendências que eu ainda não me esforço para vencer. Sem o autoconhecimento, não há meios de evoluir, senão através da dor, do sofrimento, das agonias, das aflições. Por quê? Emmanuel nos diz, né? Dificuldades são como cercas. Elas nos impedem que a gente erre. Elas nos fazem com que a gente erre menos. Vamos pensar, é um corredor com 2 cercas. Assim, eu tenho que ir reto, mas tem 2 cercas ali. Se eu for para lá, eu vou bater, vou me esfolar. E se eu for para cá, eu vou bater e me esfolar. Então, essas dificuldades, elas estão nada mais do que ele me direcionando, me colocando num caminho. Por quê? Porque eu estou louco para fugir. Eu falo que nós somos criados simples e ignorantes com a essência divina em nós, que vai buscar a perfeição, que vai buscar a Deus de alguma forma. Porque nós queremos ser felizes. Nós merecemos ser felizes. Aí Deus fala assim na nossa consciência, fala assim, ó, busca a luz branca. A gente abre o olho assim na criação, olha lá na frente tem uma luz branca. Fala, é só ir reto, né? A gente começa a andar, olha pro lado, tem uma luz azul piscando assim. Fala, o que será que tem lá? Vamos pra lá. Aí olha do outro lado, vai e se ferra, né? Bate na cerca. Tem uma luz vermelha piscando do outro lado. Ui, a vermelha é mais legal que a azul. E vai também. E a gente vai desviando do caminho que só causa sofrimento a nós mesmos, né? Por quê? Somos crianças mimadas e teimosas também, né? Então, quando a gente se identifica nesse processo, isso não é nos menosprezar, não é nos diminuir, é fazer com que a nossa consciência se iguale ao que eu sou hoje encarnado. Então, tudo que nós vivemos hoje na nossa encarnação, seja as coisas boas, as dificuldades, as pessoas difíceis, aquelas que nos amparam, são o que nós precisamos para sairmos daqui melhor. Porque se ainda há alguém que me incomoda, é porque aquela virtude minha ainda não está bem trabalhada. E se ainda há alguém que se incomoda comigo, é porque eu ainda não aprendi a lidar com ela também. Porque no final das contas, não é sobre o outro. É sobre nós. Não tem como eu evoluir o meu filho. Eu tenho como instruí-lo. Assim como Jesus fez conosco. Jesus não evoluiu ninguém. Ele nos instruiu. Ele não salvou ninguém. Ele orientou. Ele deu meios para que as pessoas seguissem sem errar. Ele não catou os apóstolos, pôs a mão na cabeça, benzeu e falou, agora vocês são santos. Ele deixou o evangelho como um guia, seus ensinamentos como uma estrada e o seu amor como um objetivo, para que as pessoas pudessem realmente viver aquilo que Jesus espera de nós. Que é vivermos o quê? A nós mesmos. Se nós somos centelhas divinas, nós somos deuses, como diz o próprio Cristo. Então, viver a nós mesmos é viver a Deus. Então, nós não precisamos muito, não precisamos de tantas riquezas, não precisamos daquelas coisas que parecem nos faltar, né? Ah, vai lançar um iPhone 27 amanhã. Meu Deus, eu preciso desse negócio, não vivo. Nós temos ainda muito apego por coisas que os outros querem que nós queremos. Por quê? Porque não nos conhecemos, não sabemos as nossas vontades. Ah, troquei de carro agora, amanhã você já está olhando um novo. Eu brinco, vai falar, comprei um carro novo. Aí você olha, vai estacionar seu carro na garagem, você olha para a garagem do lado, o vizinho comprou um mais novo que o seu.
já dá raiva. Eu falo, não, já quebrou meu barato, né? Preciso superá-lo de novo. Né? A gente é difícil sentir, às vezes, orgulho ou sentir-se bem pelo bem que as pessoas conseguem realizar também. Então, eu agradeço pela oportunidade nos dada. Espero que esse bate-papo tenha sido gostoso, que sirva para alguma coisa para vocês, porque para mim sempre serve. Falo que tudo que a gente vem aqui reflete e vai surgindo coisas a nos tratar, vale para mim, né? Chico dizia, né, que a cada nova mensagem que ele escrevia, ele assinava sua própria sentença. Então, a cada vez que nós falamos sobre virtudes, sobre como se comportar, sobre como agir, o que tem que fazer ou não, nós estamos assinando a própria sentença. Então, eu já sei que eu estou lascado o dia que eu chegar lá, né? Porque não pense que só porque fala bonito que faz. Tá? Estamos aqui refletindo, buscando meios também de encontrar esse mesmo caminho. Um ser humano cheio de vícios, cheio de defeitos, até mais que vocês, talvez. Só arrumei uma cara de pau melhor para vir aqui na frente conversar. Tá? Mas vamos precisando um do outro para que a gente consiga nos progredir. Às vezes eu estudo e venho aqui falar, e vocês vêm aqui ouvir e fazem com que eu reflita. Então, estamos aqui, precisando um do outro. Agradeço pela oportunidade. Jesus nos abençoe, nos conforte. Que a gente retorne aos nossos lares, sentindo mais próximo dele. Assim seja. Obrigado.